Boa noite, gente. A graça e a paz. Aleluia. Que alegria voltar a Caruaru. Já fazia tempo que eu não voltava aqui. E fico feliz de voltar ouvindo essas notícias tão maravilhosas. Rema prisional e escola de ministros. Que coisa maravilhosa. Se você ainda não fez a escola, você não pode perder essa chance. A escola é maravilhosa. Eu sou apaixonado por ela. E glória a Deus. Aleluia. Você está pronto para a palavra de Deus? Eu estou ficando. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 4. O pastor Cid estava fazendo gracinha comigo ali, falando sobre mestre pregando, né? Ele acha que eu não percebi. Mas eu sempre achei, por muito tempo na minha vida, que eu era realmente chamado no ministério do mestre, pastor Cid. Mas recentemente eu percebi que eu tenho outro chamado, sabia? Eu tenho percebido que eu tenho chamado de evangelista, de crente. Deus me chamou para evangelizar crente. Na verdade, algo tem me incomodado. Não se trata de uma coisa denominacional, não é uma coisa do verbo da vida, mas é uma percepção de que a igreja de Cristo tem abandonado Cristo. Você está comigo, irmãos? E tem ficado tão focada em si mesma, em suas próprias conquistas, e Deus tem sido apenas um auxílio para os próprios sonhos. E estamos desfrutando de benefícios periféricos do Evangelho, mas esquecendo o cerne do Evangelho. Você está comigo, irmãos? E eu estou numa cruzada de evangelização aí de crente. Amém? Você abriu o Apocalipse? Glória a Deus. Eu quero ler com você o último versículo desse texto, e a gente vai começar daqui e vai seguir por uns caminhos interessantes. Amém, irmãos? Eu preciso que você fique comigo, amém? A gente vai chegar no lugar bom. Vamos passar sempre por uns caminhos tortuosos, mas vamos chegar no lugar bom. Diz assim, aqui é o cântico dos seres que estão na glória diante de Deus, que está assentado no trono, no seu alto e sublime trono, e eles estão diante de sua majestade. A Bíblia fala de 4 seres viventes, de 24 anciãos, de milhões e milhões e milhares de milhares que estão diante dele, e eles se prostram diante de tamanha grandeza. Amém, irmãos? Eles, ao contemplar tamanha glória, eles se prostram. Os 24 anciãos, eles tiram as suas coroas e eles lançam aos pés do Senhor, e eles entoam esse cântico. E o versículo 11 diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Amém? Mas eles também dizem, por que Deus é digno dessas coisas? Porque todas as coisas tu criaste. Dentre essas coisas, os próprios cantores deste cântico. Sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Você está comigo, irmãos? E isso aqui é muito interessante. E eu quero que você medite comigo sobre o que ele está dizendo aqui. Criaturas criadas do jeito que Deus quis, e que são o que Deus quis, se prostram diante de Deus e dizem: Tu és digno de toda honra, glória e poder. Por que você é digno disso? Em outras palavras, porque eu existo. E se eu existo, é porque você quer. E se eu existo porque você quer, porque você quis, a única coisa que eu posso fazer é te devolver glória. Porque se você não quisesse, eu não existia. Pensa sobre isso. Se Deus não quisesse te criar, o que seria de você? Nada. Você não existia. Amém. Você só existe porque Deus quer. Você só respira porque Deus quer. Talvez uns sejam mais românticos e pensem no espermatozoide campeão, outros sejam mais técnicos e pensam que ele criou as leis da genética, mas o fato é, uma coisa ou outra,
foi porque Ele quis. Você está comigo, irmãos? Tudo o que existe, existe por causa do beneplácito da sua vontade. Talvez você fale, não, mas o ímpio que nem tem Deus cria muita coisa. Essa roupa mesmo foi criada por um ímpio. Quem criou o algodão? E quem criou um ser com inteligência para criar? Foi Deus. Você está comigo, irmãos? Nós exaltamos tremendamente a liberdade que nós temos, o livre-arbítrio, mas pensa bem, se Deus quisesse, Ele não podia criar um monte de ser autômato? Por que você pode escolher? Porque Ele quis. Você só escolhe porque Ele quer. Eu não estou dizendo que Ele decide sua escolha. Sua escolha é real, mas é real por quê? Porque Ele quis que fosse real. Você está comigo? As pessoas que você ama, você só pode amá-las porque Deus te criou com a capacidade de amar e Deus as criou. De forma que os seres que estão diante de Deus, eles entenderam que diante daquela grandeza e sabendo que só existem por causa dele, a única coisa que eles podem fazer diante dele é se prostrar e devolver em gratidão a glória que ele é digno. Você está comigo, irmãos? Amém? Então por que você existe? Porque Deus quis. Não tem saída para essa resposta. A filosofia está há 3 milênios tentando achar outra resposta e não achou. A ciência está há pelo menos 500 anos tentando achar outra resposta e não achou. Você está comigo, irmãos? A verdade é, você existe porque Deus quer. Amém. De forma que nós deveria ser óbvio para nós, ou para a humanidade de uma forma geral, que devemos devolver gratidão a Ele. Você está comigo, irmãos? Olha comigo Romanos capítulo 1. Deus tem me feito ver algo nesse texto aqui que eu tenho achado muito grandioso. Romanos capítulo 1, ele vai muito bem do 1 ao 17, mas no 18 o texto fica meio estranho, pois é no 18 que eu quero começar com você. Amém? Você achou? Alguém achou mesmo ali atrás, hein? Eu tenho certeza que aquele irmão achou. Diz assim, os outros já acharam? Que ele eu tinha certeza já. Amém? A ira de Deus, meu Deus, a gente não gosta dessa palavra, mas está aí. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Amém, irmãos? Os homens que fazem o quê? Que detêm a verdade pela injustiça. Então, por que a ira de Deus se manifesta? Porque os homens se pervertem e se tornam maus. Mas eles se pervertem e se tornam maus por quê? Porque eles detêm ou rejeitam a verdade e abraçam a injustiça. Em outras palavras, não haveria a ira de Deus derramada se os homens não tivessem detido a verdade. Se eles tivessem abraçado a verdade, eles nem malvados, nem pervertidos seriam e jamais seriam alvos da ira de Deus. Amém, irmãos? Mas a ira de Deus é derramada sobre aqueles que se tornaram maus e pervertidos porque detiveram a verdade em prol de abraçar a injustiça. Amém? Versículo 19, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles. Por quê? Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo. Desde Gênesis capítulo 1, versículo 1.
sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso o quê? Indesculpáveis. Segura ele para cá. Muita gente se confunde nesse texto aqui. Alguns chegam mesmo a dizer que esse texto seria uma prova de que seria possível algumas pessoas crerem ou serem salvas sem ouvir falar de Jesus, mas o texto está dizendo o oposto a isso. Você está comigo, irmãos? O que o texto está dizendo é que a ira de Deus cai sobre os homens porque eles recusaram a verdade. Amém? Que verdade é essa? O versículo 19 diz: a verdade que se pode conhecer de Deus. O que existe disponível de Deus para se conhecer foi manifesto entre os homens. Deus jamais se escondeu. O capítulo 1 de Hebreus diz que, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, Deus jamais esteve escondido, jamais foi o misterioso. Desde o princípio, Deus se revela tudo o que se pode saber dele. Amém? Ele chega mesmo a dizer: os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e como a evidência da sua divindade, claramente se reconhecem. Não são coisas que mediante muita pesquisa a gente descobre. Alô? Claramente se reconhece. Estavam evidentes, estavam estampadas, estavam na cara de quem quisesse ver, desde o princípio de todas as coisas. Amém? Aonde essas coisas estavam, pelo amor de Deus? Sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Você está comigo? Amém? O salmista diz: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Mesmo sem linguagem, mesmo sem palavra, mesmo sem qualquer som, por toda a terra se faz ouvir a sua voz. Davi diz no Salmo 8: ó Deus, quão grande é o teu nome, quão magnífico é o teu nome, pois você expôs em toda a terra a sua glória. Deus expôs a sua glória. Eu gosto muito do livro de Jó. Aliás, uma vez eu tive que pregar aqui em 50 minutos sobre todo o livro de Jó. Eu ainda não os perdoei por isso, mas um dia eu vou conseguir. Mas eu gosto muito do livro de Jó. Mas é interessante quando Deus se manifesta a Jó. Jó está asseverando coisas sobre Deus, está dizendo: Deus é assim, Deus é assado, Deus é desse jeito, Deus é desse jeito. E os seus amigos estão discutindo com ele, e Deus aparece e fala: quem é esse aí que perverte o meu conselho com palavras sem conhecimento? Pois você sabe sobre mim, Jó? Tá bom, eu vou te perguntar e você vai me responder sobre mim. Aí olha o que Deus pega para mostrar que Jó não sabe nada sobre ele. Onde é que você estava quando eu determinei o tamanho da terra? Aonde você estava quando eu disse até onde o mar devia chegar? Onde é que você estava quando eu coloquei as estrelas no céu? Você entendeu como Deus provou para Jó que Jó não conhecia Deus? Você não entende das coisas criadas, como é que você entende de mim? Você está comigo? Eu gosto muito da cidade de Brasília, já estive algumas vezes lá. E se você for em Brasília, especialmente na Praça dos Três Poderes, você vai ver 3 belíssimos palácios lá: o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, a Praça dos Três Poderes. E quando você olha aqueles 3 prédios lindíssimos, você tem certeza que foi a mesma pessoa que desenhou. Você está comigo? Se você sair de Brasília e for para o Rio de Janeiro e chegar na Praça da Apoteose, você vai olhar no monumento lá, você vai ter certeza: cara, eu acho que esse monumento aqui foi feito pelo mesmo cara que fez aqueles prédios lá de Brasília. E se você for para Curitiba e for ao Museu do Olho,
Você vai falar: está aqui, o cara de Brasília passou aqui. Se você chegar em Belo Horizonte e for na Pampulha, e chegar na igrejinha da Pampulha, você vai ter certeza: olha aqui o dedo dele de novo. E se você for a Campina Grande e conhecer os campinenses, eu não sei o nome oficial, mas os campinenses chamam de Museu dos Três Pandeiros. Eu não sei se tem em Caruaru algum monumento dele, desculpa a minha ignorância, mas lá em Campina Grande tem. Você sabe, olha, ele passou aqui de novo. De quem eu estou falando, gente? De Oscar Niemeyer. A minha pergunta para você é: Oscar Niemeyer está dentro de algum desses prédios ou monumentos? Não. Se você olhar as paredes, você vai ver Oscar Niemeyer? Você vai poder falar com Oscar Niemeyer nas paredes desses prédios? Não. Mas quando a gente olha para eles, a gente sabe, foi Niemeyer que fez. Você está comigo? Por quê? Porque a obra de um artista revela o artista. O artista não está contido na sua obra. E é por isso que a ciência jamais vai encontrar Deus, porque o material da ciência é a obra do artista. Você está comigo? E ninguém encontra o artista por meio da sua obra. A obra só revela a grandeza do artista. Você está comigo? Amém, irmãos? Então, quando nós olhamos para o Congresso Nacional, quando nós olhamos a Praça da Apoteose, a igrejinha da Pampulha, a gente sabe, isso é coisa de Niemeyer. Ninguém sabe se é redondo, se é quadrado, ninguém sabe como é que está de pé, mas isso é coisa do Niemeyer. Mas o Niemeyer mesmo não está lá dentro. Você está comigo, irmãos? E aqui está a palavra de Deus aplicando a mesma regra para o próprio Deus. Está dizendo que o poder de Deus, a sua divindade e os seus atributos invisíveis claramente são vistos nas coisas que Deus criou. Deus deixou evidente toda a sua grandeza, Deus deixou evidente o seu poder e a sua majestade. Tinha que ser óbvio ao contemplar a criação de Deus e dizer: meu Deus, Deus é muito maravilhoso mesmo. Você está comigo? Tinha que ser evidente ao olhar para a coisa criada, devolver o quê? Glória a Deus. Você está comigo? Mas olha o que o versículo 21 diz. Só a primeira frase, a gente vai continuar dele daqui a pouco. Porquanto tendo conhecimento de Deus, não o quê? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Preste atenção nisso. Eles não tiveram aula no Rema, mas a Bíblia garante e assevera que o conhecimento de Deus estava evidente. Então, se Deus é um ser digno de ser glorificado, mas eu o desconheço, se eu não glorifico, tudo bem, porque eu não o conheço. Você está comigo? Mas quando eu o conheço, se eu não o glorifico, é maldade. Alô? Porque ao ter contato com a sua grandeza, o que os seres que estão lá diante dele fazem? Eles devolvem glória. Ao ter conhecimento da grandeza dele no céu, eles se prostram, jogam as suas coroas e cantam: digno és, porque tudo é seu. Não foi o que Paulo fez? Paulo, ao escrever a carta aos Romanos, ou ditar a carta aos Romanos para Tércio, que escrevia, ele mesmo ficou tão maravilhado com as revelações que Deus o deu a respeito da sua obra e do seu plano, que no meio da carta ele diz: ó, profundidade da riqueza, tanto do conhecimento como da sabedoria. Quem foi o teu conselheiro, ou a quem você pediu emprestado, para que você tenha que devolver alguma coisa? Porque na verdade, dele, por ele e para ele são todas as coisas. E se tudo é dele, é por ele, para ele, a ele
a glória pelos séculos dos séculos. Tudo o que é dele, tudo que existe por causa dele, existe para devolver a ele glória. Quando aquilo que existe não o dá glória, e tem alguma coisa errada. Você está comigo? Porque se existe, existe porque ele quis, e se foi feito por ele, revela a grandeza dele. Você entende isso? Os céus manifestam a glória de Deus, por quê? Porque foi Deus que fez. Se Deus fez, a glória dele está manifesta naquilo. Oh, aleluia. E a Bíblia ainda afirma que acima de tudo o que Deus criou, ele criou uma última obra de arte. E Davi diz que Deus colocou essa última obra de arte sobre todas as obras da sua mão. Obras da sua mão que revelavam sua grandeza, seu poder e seus atributos invisíveis. Você está comigo? Se Deus nunca tivesse criado essa obra-prima, ainda assim o conhecimento dele estaria estampado em todas as coisas. Mas acima disso, ele criou uma fotografia de si mesmo. Não bastava Neemias ter feito o Palácio do Planalto, ele colocou também uma estátua dele em 3D colorida lá. Você entende isso? Amém. Deus disse: façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem a ele domínio. Domínio sobre o quê? Domínio sobre as obras da minha mão. Eu criei, e eu criei ele para controlar aquilo que eu criei. Meu Deus. Você está comigo? Amém, irmãos. Então Deus cria o homem. E isso é fantástico, irmãos. Porque tudo que Deus criou revela Deus. Você entendeu isso já? Não bastasse tudo que Deus criou revelar Ele, Deus coloca uma foto dele andando sobre as coisas criadas. Você entendeu isso? Né? Tudo já revelava quem era Deus. Aí Deus faz o quê? Talvez não seja suficiente. Vamos fazer o seguinte: vou botar a foto aqui, andando e agindo como eu agiria, claro que debaixo da minha instrução, debaixo do meu caráter, debaixo do meu jeito, porque a função dele é ser minha imagem. Amém, irmãos? E como minha imagem, de tudo o que eu criei, ele é o único que pode decidir. Você está comigo? Ele é o único que pode escolher. Ele é o único consciente de si mesmo. Ele é o único que sabe e sabe que sabe. A ciência chama de Homo sapiens sapiens. O homem que sabe e sabe que sabe. Você está comigo? Existem animais que nada sabem, existem animais que até sabem, mas só o homem sabe que sabe. Você entendeu isso? Só o homem escolhe entre as informações. O cachorro, por mais inteligente que seja, ele não faz isso. Ele só age baseado no seu instinto e na autopreservação. Você está comigo, irmãos? Nós somos o único ser que inclusive temos a capacidade de nos autodestruir. Você está comigo? Tamanha a capacidade de decisão que nós temos. O cachorro jamais vai se matar, pelo menos não conscientemente, mas o homem é capaz de fazer isso. Você está comigo? Só que ao criar esse homem dessa forma, Deus assume um risco. Concorda comigo? Deus assume um risco, e Ele quis assumir esse risco. O risco desse homem decidir errado. Amém? E aqui está a tragédia. Porque, presta atenção nisso, se tudo que eu criei me revela, e acima de tudo tem a minha própria fotografia, quem deveria dar a maior glória a Deus? O homem, afinal de contas. Mas o que o homem faz?
rejeita o conhecimento de Deus. Você está comigo? Em prol da injustiça. Eventualmente eu sou perguntado: quer dizer que a pessoa vai para o inferno só porque não aceitou Jesus? Não, ninguém vai para o inferno porque não aceitou Jesus. As pessoas vão para o inferno porque, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus. Alô? Nem lhe renderam glória. Versículo 21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram glória. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios. A coisa mais gloriosa que Deus fez foi dar para essa fotografia a capacidade de pensar, e Ele destruiu isso, obscurecendo-lhes o coração insensato, pensando estar agindo com sabedoria. Na verdade, eles estavam se tornando loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Eu vou tentar explicar o que eu entendo desses 3 versículos aqui, irmãos. Deus cria o homem, Deus comunica de si mesmo no homem. Existem elementos divinos no homem, do seu próprio espírito, Ele sopra dentro do homem, amém? Então o homem, ele vem com o DNA de Deus, e a palavra de Deus está fluindo diretamente ao homem. O conhecimento de Deus está evidente. Você sabe que você cresce espiritualmente, você se aproxima de Deus à medida que conhece a palavra. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O homem tinha um canal direto, aberto com Deus, do conhecimento de Deus, amém? E embora tendo conhecimento de Deus, o homem decide se tornar sábio aos seus próprios olhos. Você está comigo? E decide dizer: eu não vou dar glória para você, não, eu vou dar glória para mim mesmo. Você está comigo? Você se lembra do filho pródigo? O filho pródigo chegou para o pai e falou assim: pai, me dá a minha herança. E ele saiu de casa e foi para uma terra distante. O que aconteceu com a riqueza? Acabou. Por quê? Quem criou a riqueza foi o pai, não foi o filho pródigo. O filho pródigo queria a riqueza que vem do pai, sem o pai. Alô? Aí Deus criou o homem. Se Deus criou o homem, Deus criou o prazer, Deus criou a alegria e Deus criou a satisfação. O que o homem queria? Prazer, alegria e satisfação sem Deus. Alô? Só que ao fugir de Deus e tentar desfrutar o que era de Deus, descobriu que vida só tinha em Deus. A morte espiritual não é uma penalidade, não é um julgamento. A morte espiritual é uma consequência lógica, porque Deus inventou a vida. Se eu me afastei de Deus, eu me afastei da vida. Você está comigo? Encucando-se sábios, tornaram-se loucos, porque achando que iam mandar sem a interferência de Deus, se tornaram escravos do pecado, e mudaram a imagem de Deus. A imagem de Deus era eles, a imagem da glória de Deus era o homem, mas eles mudaram a imagem da glória de Deus em semelhança de homens, e depois de quadrúpedes, e depois para répteis. E isso aqui eu acho interessante, irmãos. Nós achamos que o problema da idolatria é a imagem. Se alguém tem uma imagem em casa, essa pessoa é idólatra. Mas o problema da idolatria não é a imagem. O problema da idolatria é ter rejeitado Deus. Porque eu não adoro a Deus naquilo que eu acho ou penso de Deus. Eu deveria adorar a Deus baseado na informação que Ele dá de si mesmo. Você entendeu isso aqui? Era para o homem adorar a Deus baseado naquilo que Deus se deu a conhecer. Eu não posso tomar decisões de como Deus é, eu tenho que aceitar o que Deus diz sobre si. Se minha conclusão sobre Deus partiu de mim,
Deus foi criado por mim e não eu por Deus. Alô? O problema da idolatria não é ter uma imagem. O problema da idolatria é o homem ser a autoridade sobre o Deus que ele adora. Porque se eu invento o meu Deus, Deus na verdade sou eu. O problema da idolatria é o egocentrismo por trás dela. Porque Deus é o que eu quero e faz o que eu quero. Mas Deus, antes da gente pecar, Ele disse: eu sou assim. Ele se deu a conhecer. E eles, tendo conhecimento de Deus, não adoraram como Deus. Antes, fizeram o quê? Adoraram a si mesmos. Você está comigo? Qual era a função do homem? Revelar quem é Deus. Você está comigo? O ser humano existe para mostrar quem é Deus. O problema é que, ao decidir não revelar Deus e revelar a si mesmo, ele perdeu as duas coisas. Ele nem revela Deus e nem tem mais sentido de existir. O que Deus deveria fazer com esse homem? Eu vou te fazer uma pergunta e você jamais vai ficar assustado com alguns textos do Velho Testamento. Se eu criei esse celular para fazer ligações e ele decide que não faz ligações, o que eu deveria fazer com esse celular? O que eu deveria fazer? Eu te pergunto, seria antiético da minha parte ou maldade da minha parte jogar fora esse celular? Seria justo. Tem neurônio fritando aqui. Seria crueldade da minha parte fazer isso? Você existe por quê? Porque Deus quis? Você glorificou a Deus quando eu te provei que você existe porque Deus quis. Você existe por quê? Se você resolve não ser o que Deus criou, o que Deus poderia fazer com você? Ele poderia jogar fora. Seria a maldade dele? Não, a maldade é nossa. Eu acho interessante, nós vivemos um tempo tão louco hoje em dia, que quando a gente olha textos um pouco duros do Velho Testamento, a gente questiona Deus que está revelado como bom de Gênesis a Apocalipse. A nossa pergunta deveria ser: que maldade é essa que esse povo fez? Mas a gente relativiza o pecado e acha absurdo a repreensão. O mundo está muito doido. Está me amando ainda? Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos e criaram a idolatria. O que é idolatria? Eu sou Deus e eu decido como Deus vai ser. Você está comigo, irmãos? Eu que mando e vai ser como eu quiser. E daí, para fazer uma imagem, é um detalhe. Mas preste atenção numa coisa aqui. Se o Deus que você adora não é o Deus que se revelou para você, do jeito que Ele se revelou para você, Ele pode chamar Deus e Jesus. É idolatria do mesmo jeito. Vou dizer de novo. Se você não adora Deus e a Jesus Cristo, baseado na informação que eles dão de si mesmo, mas baseado no que você acha que Deus deve ser, isso é idolatria, mesmo chamando Deus e Jesus. Você entendeu agora? Porque Deus não pode se rebaixar à sua opinião. Ele é o que Ele é, pronto e acabou. Nós é que devemos ser como Ele quis, não Ele é como nós queremos. Está fritando. Amém, irmãos? Inculcando-se sábios, tornaram-se loucos. Achando que seriam deuses, se tornaram escravos. Porque aquele que está no pecado é escravo do pecado. O pecado não é errar o alvo. O pecado não é um vacilo. O pecado não é um acidente. O pecado é uma atitude de dizer: eu estou contra você, eu não quero você na minha vida, eu dou conta sozinho. É por isso que ele é tão mal visto na Bíblia. Está me amando ainda, não?
A consequência dessa atitude é o que segue aí. E nós estamos preocupados com consequências, ignorando a atitude. Mas a atitude é que gerou as consequências. Que consequências você está falando? Por isso, porque eles não deram glória a Deus, porque eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. A gente está preocupado com a desonra, mas não presta atenção que tem uma causa antes dessa desonra. Qual é a causa? Não ter recebido o conhecimento de Deus. 26. Por causa disso, porque não receberam conhecimento de Deus, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações, e por aí vai, você sabe para onde vai. E no versículo 28 diz: e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes. O problema não são as práticas. As práticas é consequência do abandono de Deus. Deus disse: se você quer viver assim, beleza, vai. E a igreja está preocupada com a prática, quando o problema, o buraco é mais embaixo. Amém, irmãos? Aquele que deveria ser o ápice da revelação de Deus, obscureceu o conhecimento de Deus e destruiu a si mesmo. Você está comigo? E agora? Como é que aproxima? Como é que resolve? Não resolve. Não tem solução. Você está comigo? É o que Jó diz. Vá comigo para Jó. Eu gosto desse versículo de Jó. Jó capítulo 9. Eu poderia ler esse capítulo todo com você, mas eu vou só te dar uma geral. Como eu disse, Jó está fazendo muitas asseverações sobre Deus e conversando com seus amigos sobre isso. A opinião de Jó é basicamente a seguinte: Deus me escolheu para sofrer e não tem o que eu faça, porque ele olha para as suas práticas. Lembra que a prática não é o problema, a prática é só uma consequência. Mas Jó olha para as suas práticas. É por isso que boa obra não salva, porque o problema não é a prática. Você entendeu isso? Jamais a boa obra pode salvar, porque boa obra é prática, a prática é só consequência. Jó olha para as suas obras e diz: eu estou fazendo tudo certo, e se eu estou sofrendo, porque Deus quis. Os amigos de Jó falam assim: Jó, olha aí, tem uma brecha aí na sua vida. Você está comigo? Os amigos de Jó pensam assim: ó, você fez alguma coisa errada. Então Jó: eu estou com práticas certas. Os amigos: não, tem prática errada. Nenhum dos dois chegam perto do problema. De novo, não são as práticas. Você está comigo? Mas Jó, ele tem um momento de lucidez maravilhoso no meio dessa discussão, que é aqui no capítulo 9, a partir do versículo 29. Preste atenção no que ele está dizendo. Eu serei condenado. Você achou? Está comigo? Vou ser condenado. Porque, pois, eu estou trabalhando, eu estou fazendo qualquer coisa em vão. Ainda que eu me lave com água de neve e purifique as mãos no cáustico, mesmo assim ele vai me submergir no lodo, e as minhas próprias vestes vão me abominar. Está entendendo o que Jó está falando aqui? Não adianta, eu estou fazendo coisa certa, e ele está me fazendo sofrer. Não tem o que eu faça. Por que não tem o que eu faça? Versículo 32, é maravilhoso. Porque ele não é homem, como eu, a quem eu responda vindo juntamente a juízo. Não dá para eu ter um tete a tete com Deus e resolver o nosso problema. Existe uma divisão impossível entre nós. Eu sou homem e ele é Deus, e essa separação não é impossível de ser rompida. Oh, meu Deus do céu, não tem como, não tem o que fazer. Por mais que eu faça todas as práticas corretas, ainda assim vai continuar existindo um abismo entre nós, porque ele é Deus e eu sou homem. Não há entre nós, versículo 33, um árbitro que ponha a mão sobre nós ambos.
E é assim, com esse árbitro, capaz de tocar em mim e nele ao mesmo tempo. Tire ele a sua vara de cima de mim, e não me amedronte o seu terror, e então eu poderei falar sem ter medo dele. Do contrário, seria uma loucura eu me levantar para me defender. Em outras palavras, é o que ele está dizendo aí. Você está comigo? É um problema insolúvel, não tem o que fazer. Teria que existir alguém. Olha o clamor de Jó, irmãos, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Olha o clamor de Jó. Teria que existir alguém que fosse capaz de colocar a mão no ombro dele e no meu. Mas esse ser não existe, porque ele é Deus e eu sou homem. A divisão não adianta. Eu estarei irremediavelmente condenado para sempre. Essa é a condição da humanidade. Por causa de tamanha maldade, Deus os abandonou. Estaríamos irremediavelmente errados para sempre. Porque tendo conhecimento de Deus, não glorificamos como Deus, preferimos a nós mesmos ao invés dele. Deus nos abandonou. E é trágico, me perdoe o parêntese, olhar a igreja nascida de novo, religada com ele, usando ele para servir a si. Quando foi esse egoísmo que nos derrubou? Alô? Está me amando ainda ou não? Fechei parênteses. Mas Jó fala, tinha que existir alguém. E essa era a prática antiga, quando havia duas pessoas com alguma animosidade, algum problema, luta pelas terras, problemas com gado. Uma terceira pessoa que fosse ligada às duas, que tivesse relação com as duas. Poderia ser um amigo, um genro, alguém. Ele chegava diante dos dois e ele colocava a mão nos ombros dos dois e selava a paz entre os dois. Ele fazia a mediação. Ah, meu Deus. E Jó está clamando por essa figura, que ele sabe não existir, porque ele sabe que a divisão entre ele e Deus é inseparável. Aleluia. Eu imagino que você já sabe de onde é que eu vou parar. Mas João capítulo 1, versículo 1. No princípio era e o verbo estava com Deus. E o verbo, não lê isso direito, pelo amor de Deus. O verbo o quê? O verbo era Deus. Você está comigo, irmãos? Eu queria ler com você também Filipenses capítulo 2, versículo 5, mas nós não temos tempo, não vá lá não. Mas você se lembra desse texto? Diz assim: tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu gosto especialmente desse versículo da NVI que diz: não julgou que o ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Eu acho fantástico esse versículo, irmãos, talvez para mim o mais absurdo da Bíblia. Porque como é que alguém desapega de ser Deus? Hein? Desapeguei. Ser Deus, Deus não é um título. Deus não é uma conquista. Ele não conquistou essa posição. Você está comigo, irmãos? Deus não é um prêmio. Deus não é um cargo que você pode entrar e sair de vez em quando. Não existe Deus intermitente, ora é, ora não é. Deus é. Deus não tem nem passagem de tempo. Deus nem foi e nem será. Deus é. E Ele é Deus. Ele vive na glória inacessível, onipresente, onisciente, tudo isso. E a sua Bíblia afirma em muitos lugares, e Ele mesmo disse. Você está comigo? Conversando com os fariseus e deixando os fariseus doidos, ele disse assim: eu estou falando essas coisas aqui, ó, para que vocês saibam que eu sou. Eu sou era o título de Yahvé no Velho Testamento. O grande eu sou me enviou. Aí ele chega para o judeu e fala assim, ó, é para que vocês saibam que eu sou. Os judeus pegaram em pedra.
Vamos me apedrejar por quê? Você está dizendo que é o senhor, que é filho de Deus, se fazendo igual a Deus? Ele disse, até a lei fala. Se a lei fala, sois deuses, o que dirá daquele que se testifica que vive? Se essa pessoa não está se assumindo Deus, eu não sei o que ele está fazendo. Eu gosto de algo que C.S. Lewis diz. C.S. Lewis, ele diz que Cristo não nos deixou a opção de considerá-lo um mestre da moral. Ele não nos deu essa opção. Porque alguém que diz que é Deus, das três uma, ou é uma pessoa malvada, ou é uma pessoa lunática, ou é exatamente o que ele está dizendo. Então, ou você entende que ele é mau, ou você entende que ele é doido, ou você cai de joelhos e o adora. Mas dizer que ele é um mestre elevado não vai rolar. Você está comigo, irmãos? Maravilhoso esse raciocínio. No princípio era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Oh, aleluia. Mas o mesmo texto que diz que ele era Deus, diz assim: e o verbo que ele acabou de dizer que era Deus, estava no princípio com Deus, e tudo o que foi feito por meio dele se fez. Segura ele para cá. Se tudo o que foi feito por meio dele se fez, então tudo que dá glória a Deus existiu por causa dele. Quando nós que existimos por causa dele violamos esse princípio, concorda que ele foi o mais ofendido da história? Porque ele foi o meio pelo qual a divindade nos criou. Tudo que foi feito por meio dele se fez. Se nós existimos, foi através dele. E quando nós violamos o nosso propósito de existência, nós estamos cuspindo nele. Mas o que ele fez? Ele tinha o direito de se vestir de indignação. Ele tinha o direito de mandar fogo do céu e nos consumir. Mas o que ele fez? E o verbo se fez carne. Ah, meu Deus do céu. Existem três palavras gregas traduzidas no Novo Testamento que indicam humanidade. A primeira delas, e mais elevada, é anthropos, normalmente traduzida por homem, da onde surge a antropologia e tudo que tem a ver com a humanidade. Anthropos. Você está comigo, irmãos? A segunda palavra grega é soma, e que não é o sistema de avaliação do Rema. O pessoal do Rema, piada interna, só quem é do Rema entendeu. Mas soma é traduzido por corpo. Você está comigo, irmãos? Mas existe uma palavra que toda vez que ela aparece no Novo Testamento, você já faz cara feia para o texto. Essa palavra é sarx, que normalmente é traduzido por carne. Você sabe que quando a humanidade é apresentada por carne, você sabe que não é coisa boa. Tanto é que a Bíblia diz que os crentes que andam na prática do pecado, eles são carnais. E o verbo, o logos, que é a palavra traduzida por verbo aqui, que acabou de ser dito que era Deus, logos, theos, não diz que ele se fez anthropos, não diz que ele se fez soma, mas diz que ele desceu até o último nível, e o verbo se fez carne. Ah, meu Deus do céu. E habitou entre nós. Paulo diz, o que era impossível para a lei fazer, porque ela apelava para a carne e por isso era enfraquecida, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa. Meu Deus do céu, isso é um absurdo. E o clamor de Jó, oh aleluia, o clamor de Jó finalmente podia ser satisfeito. Eu sou homem e ele é Deus, não tem quem coloque as mãos nos meus ombros e nos ombros de Deus, a não ser que surja e exista um ser que é ao mesmo tempo, ah meu Deus do céu,
Criador e criatura. É como se Niemeyer entrasse nas paredes do Congresso. Ah, meu Deus do céu, isso é muito absurdo. Irmãos, não existe crença como essa. Nada se compara a isso. Nenhuma religião tem coisa semelhante. Existe no hinduísmo emanações humanas de Deus, dos deuses. Eles aparecem, eles não são de fato homens, eles são aparições. Não é isso que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é ao mesmo tempo homem e ao mesmo tempo Deus. Ele é o ser eterno que criou todas as coisas, mas Ele é o Filho bendito, nascido de Maria. Oh, aleluia! Ele é Deus e Ele é homem. Ele se esvaziou da sua glória. Ele encaixou a sua eternidade num corpo mortal semelhante ao nosso. Meu Deus, nada se compara a isso. Não existe crença semelhante a essa. Oh, aleluia. Aprendeu o que é fome, aprendeu o que é sofrer, aprendeu o que é tristeza. Não existe isso no céu. Aprendeu o que é necessidade. Se cansava da viagem, se sentava e pedia água. Quando Ele criou a água, misericórdia. Fritou já. Terminou de explodir agora. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Estou terminando. E Ele veio para cá, além de nos unir de novo. Qual era a nossa função? A gente existia para quê? Para revelar Deus, lembra? Quando nós pecamos, toda a criação foi corrompida. O conhecimento de Deus se perdeu. A nossa razão de existir se perdeu. Mas Ele veio ser homem e Deus para dizer assim: olha para cá, Deus é assim e o homem é assim. Eu sou o Deus que você vai adorar, e eu sou o homem que você vai ser. Porque aquele que diz estar nele, esse deve andar como ele andou. Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou o Deus que você conhece, e eu sou o homem que você deve ser. Jesus Cristo de Nazaré. Você recebeu uma coisa boa essa noite?